título da minha pregação é Quem é você? E quando eu terminar essa pregação, eu desejo que você saia daqui sabendo quem é você de verdade. Pastor João Vitor, parece que ele ouviu a pregação quando ele orou aqui. O Espírito Santo move as coisas de uma forma que a gente não entende. Mas ele disse assim: o eu sou. O eu sou. Você ouviu isso, igreja? Você orou aí online. O eu sou, ele está te enviando. O eu sou está com você. Pois bem, é isso que eu quero falar com você. Se você tem Bíblia, eu quero que você abra em Êxodo. Já já eu falo os versículos e nós vamos caminhar em Êxodo. Eu vou falar sobre a história de Moisés. Moisés, ele me inspirou a entender uma coisa. Gálatas 1:10, eu sei que você não estava preparado para isso. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu demorei para entender isso de verdade, eu demorei para entender muitas outras coisas que eu vou compartilhar com você. Mas antes de eu enveredar nessa seara, permita-me fazer uma pergunta. Levante a mão aqui honestamente. E online escreve aí eu. Quem está no grupo de WhatsApp e não tem coragem de sair, de verdade, não tem coragem de sair. Levante a mão. Escreve aí eu. Agora, levante a mão quem não tem coragem de sair e não levantou a mão da primeira vez. Levante. Isso, ó. Parabéns. Por quê? Porque ficou preocupado com o que os outros iam pensar. Mas vamos lá. O que isso tem a ver com a história? Se você não sai de um grupo para agradar alguém, você corre o risco de estar fazendo muitas coisas na sua vida para agradar os outros, desagradando a Deus. Você tem um problema de identidade. Você não sabe quem você é, e eu quero lembrar isso para você, dizendo para você que eu vivi a minha vida baseada em duas coisas. Escute isso. A primeira, eu vivi a minha vida baseada em duas coisas. Aqui no online tem algumas pessoas também que não saem do grupo do WhatsApp. A primeira coisa, querendo provar o meu valor. Querendo provar o meu valor. Como assim, Rondinelli? Fale mais, explico para você. Em Atos 5, logo no comecinho, conta a história de Ananias e Safira. O que está acontecendo? A igreja, ela está ofertando, a igreja é generosa, a igreja está doando. Ananias e Safira olham para aquelas pessoas e entre eles dizem assim: está todo mundo dando, a gente precisa dar também. Ou seja, porque eles estão fazendo, eu preciso fazer também. O que é que eles fazem? Eles vendem uma propriedade e eles doam metade do valor dessa propriedade e eles guardam a outra metade para eles. Pedro diz assim: quem fez isso foi o Satanás. Veja, o problema não é quanto eles deram, o problema é qual a motivação pela qual eles deram. Podia não ter dado nada, porque ninguém estava pedindo nada. Eu pergunto, quantas vezes você comprou sem poder? Quantas vezes você saiu depois do culto para comer e gastou o dinheiro de pagar a conta de luz porque você queria fazer parte? Quantas vezes você perdeu a sua dignidade querendo parecer digno aos olhos dos outros? Quantas vezes você disse sim para os homens e não para Deus, querendo fazer parte? Louvado seja o nome de Jesus. Esses dias uma pessoa me deu depoimento. Aplaude, se é para aplaudir, aplaude direito isso. O camarada aceitou a Jesus, começou a vir para a igreja e ele tinha um altar na casa dele, o altar de bebidas na casa dele. E ele não queria derramar essas bebidas, porque os amigos visitavam a casa dele e ele tinha medo de que os amigos dissessem: agora tu não bebe mais? E sabe o que foi que ele fez? Quando ele descobriu quem ele era de verdade, ele derramou todas as bebidas, ele publicou nas redes sociais e os amigos, ó. Eu queria provar meu valor, pastor João Vitor. Eu queria fazer parte, eu queria ter as coisas porque os outros tinham.
Eu queria falar porque as pessoas falavam, eu queria viver porque as pessoas viviam, eu não sabia quem era eu. Eu me lembro também desse negócio de querer provar o valor, eu me lembro de Sansão querendo provar o valor para Dalila, dizendo que a amava a partir da revelação de um segredo que ele não poderia ter contado, mas enfim, Deus sabia o que estava fazendo. Igreja, se você vive uma vida querendo mostrar o valor que você tem, você está provando para você mesmo que você não tem valor nenhum. Porque eu estou aqui diante de Deus para dizer, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Jesus morreu por você, você acha que você vale pouco? Você acha que você vale pouco? Você acha que você vale pouco? Entenda isso. Então eu vivi minha vida querendo provar meu valor. E a outra forma que eu vivia minha vida era mostrando para mim mesmo que eu não tinha valor. Como assim? Juízes 6,15, Gideão. Deus chama Gideão. Gideão diz, eu sou o menor, da menor família, da menor tribo. Quem sou eu? Aí se você for ver, Isaías disse, eu tenho problemas na fala. Jeremias, aliás, Isaías não se sente apropriado. Jeremias é que diz, eu não sei falar, mas os três, eles têm uma coisa em comum. Quem é que está chamando? Opa, começamos a entender uma situação aqui. Quem é que está chamando, Sácio? É Deus que está chamando. E aí eu chego na história desse homem chamado Moisés. Agora vem comigo, Êxodo 3:11. Como assim, Rondinelli? Você provava para você que não tinha valor, eu não acreditava em mim. Eu me sentia um coitado. Gente, quem tem problema de rejeição, recebe um relógio de presente, diz assim, você está dizendo que eu estou chegando atrasado? Quem tem problema de rejeição, recebe um perfume de presente, você está dizendo que eu sou fedorento? Vocês estão entendendo? E quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então eu vivia me esquivando de certas coisas, porque eu não sabia realmente o valor que eu tinha. Aí Êxodo 3:11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Gente, o texto, ele é óbvio, quando Moisés pergunta quem sou eu, automaticamente ele está dizendo que não sabe quem ele é. Porque se ele soubesse quem ele era, ele não ia duvidar de sua capacidade, ou o que é melhor, ele não iria duvidar de quem o estava comissionando. Se você for lá em Êxodo 4:1, você vai ver o seguinte, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro, então peraí, tem duas coisas reveladas aqui. Primeiro, Moisés não sabia quem ele era. Segundo, por ele não saber quem ele era, ele estava preocupado com o que os outros iam pensar. Ele disse, e se eles não acreditarem em mim? Parece eu, parece você. Deus, ele te levantou para um chamado. Ei, Deus te colocou uma dor para você ser curado e curar os outros, e você não abre a sua boca. Porque você ainda está remoendo dessa dor. Eu não sei quem foi que disse isso também, nem sei por que eu vou dizer isso, mas eu ouvi uma frase bonita esses dias, quando você se levanta do caixão, o enterro acaba. E tem gente que viveu a dor e ainda está deitado no caixão, corta para cá, porque eu não sei porque eu falei, eu também não sei quem, mas eu quero te dizer uma coisa, levanta do caixão, abre a tua boca, faz como a mulher samaritana que correu, deixou o cântaro dela e foi falar quem tinha se encontrado com ela. Moisés, ele está ali sendo comissionado por Deus para uma grande missão, mas antes de continuar, eu preciso que eu e você visitemos quem é Moisés. Moisés já nasceu rejeitado. Ele já nasceu condenado à morte. Você conhece a história? Os israelitas estão se proliferando no Egito. Então, o rei manda matar as crianças, os homens nascidos do povo israelita, do povo hebreu. Você conhece a história. Então Moisés, ele pode se dizer que ele foi rejeitado na barriga, mas tudo bem, ele não foi rejeitado por Joquebede. Na verdade, Joquebede não tinha opção. Moisés é escondido durante 3 meses e é colocado no leito do rio Nilo. Eu acho interessante como a Bíblia simplifica algumas coisas. Colocou no leito do rio Nilo. Versículo seguinte, ele é achado pela filha de Faraó. Espera.
ele foi abandonado. Repito, Joquebede não teve opção, repito, não vou colocar a culpa nela, mas há um fato aí, ele foi condenado à morte antes de nascer, e ele é colocado num rio de altas correntezas, com altos predadores e de longa extensão. Aí parece simples, colocou ele aqui, parece que colocou numa piscina, colocou aqui, ele apareceu ali, peraí, não foi assim. Joquebede não era especialista em embarcação, embora ela tivesse betumado o cesto, se desse um vento, Moisés virava com o cesto e ele morria afogado e a gente não estava falando dele. Moisés nasceu como um ninguém, diga ninguém, diga ninguém. Você que está online aí, escreve aqui para eu acompanhar, ninguém. Moisés nasceu como um ninguém, mas metros, minutos adiante, ele é achado pela filha de Faraó. Meu Deus, onde é que ele vai morar? Ele vai morar na casa do Egito, na melhor casa. Agora ele tem Netflix, ele tem iFood, ele tem Uber. Moisés tem tudo do bom e do melhor. Aí corta a história, agora Moisés é um adulto. Peraí, como foi o crescimento desse menino? Como foi que ele cresceu? Naquela época, hoje não, hoje é difícil, o povo é tão misturado, o povo é tão miscigenado, que é difícil você entender qual é a nacionalidade da pessoa olhando para ela, mas naquela época não. Sabia-se pela aparência que um egípcio era diferente de um hebreu. Você acha que Moisés sofreu algum tipo de humilhação? Você acha que ele sempre participou das rodinhas ali, nas brincadeiras egípcias, ou nas aulas de bons costumes? Eu acho que Moisés foi deixado de canto muitas vezes. Eu acho que quando a filha de Faraó não estava perto, ele sofria com palavras do tipo: quem você pensa que é? Seu bastardozinho. Você foi tirado de dentro do rio. Ei, se você estiver entendendo, dá tchau para mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Moisés, ele não cresce num ambiente simples, num ambiente fácil. E ele vai absorvendo tudo aquilo e vai fazendo mal à vida dele. Quando eu tinha 1 mês de nascido, a minha mãe me deu para eu ser criado por uma mulher. O nome dessa mulher é Ana. Ana hoje ainda vive, graças a Deus, tem 86 anos. Deus sabia o que estava fazendo, porque a Ana é assembleiana. Oh, glória! Até cuspi aqui, ainda bem que não tinha ninguém aqui perto. Misericórdia. A família foi convertida debaixo do joelho da dona Ana. Glória a Deus, Deus sabia o que estava fazendo. E vamos falar a verdade, nem eu nem Moisés, a gente sofreu o abandono com 1 mês de idade, com 3 meses de idade, porque a gente não sabia. Mas as coisas vão acontecendo, porque quando a gente é criança, os pais vão dizendo: um meninozinho bonitinho, maravilhosinho, aí não sei o que, daqui a pouco é diabo, presta atenção. E aí vai crescendo, a gente vai ouvindo as coisas, e eu quero dizer para você, papai e mamãe, que os nossos filhos não vão deixar de nos amar pelo que nós dizemos a eles, mas eles vão deixar de se amar pelo que nós dizemos a eles. E quando eles deixarem de se amar, eles perdem a referência de quem verdadeiramente eles são, e nós causamos pessoas como Rondinelli era. O povo é contra mim. Moisés era ninguém e ele vira alguém. Diga alguém. Aí a história continua. Você sabe, eu estou só te lembrando para chegar onde eu quero. Êxodo 2, 11 e 12, ele vai matar um egípcio. Viu ali o seu povo sendo maltratado, ele vai tomar contas lá do egípcio e vai dizer, e vai tomar justiça pelas próprias mãos. Homicídio com ocultação de cadáver. Moisés agora é visto pelo seu familiar. Eu não sei se isso acontece na sua vida, mas a maioria das vezes quem menos apoia é a família. Não são todas, tá? Mas a maioria das vezes a família que vai apontar, a família que vai dizer que você está doido, a família que vai te massacrar, e ela vai minar a sua capacidade, ela vai minar o seu entendimento de quem você é de verdade. Aí
O hebreu olha para Moisés e diz assim: eu vi. Você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com o egípcio? Aí Moisés faz o quê? Vai para o deserto. Diga ninguém. Diga alguém. Diga ninguém de novo. Moisés nasce como ninguém, vira alguém, e agora vai ser ninguém de novo. Mas a Bíblia simplifica mais uma vez. Ele chega no deserto, vai cuidar das ovelhas de Jetro, casa com Zípora, filha de Jetro. Mas espera aí, ele caminhou. Ele saiu caminhando no deserto. Sol extremo durante o dia, frio extremo durante a noite. Moisés ia sofrendo. Eu não sei se você tem noção do que ele passou. Eu acho que não. Eu já caminhei no deserto. E no deserto de verdade, de areia, não? O deserto brasileiro, o deserto dos lençóis maranhenses. Mas assim, você perde a referência. Você não sabe daqui a pouco nem para onde você vai, nem de onde você veio. Você olha, é só poeira passando, é só o vento passando. Não foi legal para Moisés, gente. E eu imagino o que ele pensava sobre ele enquanto ele caminhava. Desgracei a minha vida. Agora eu tenho culpa, agora eu tenho que fugir, e agora eu vou para o deserto. Em Êxodo 3, 7 e 8, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanha, eu não vou ler, tá? Deus dá a missão para Moisés. Êxodo 3:4, um pouco antes, Moisés está diante de Deus, e no 3:11 que eu já li, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Gente, Moisés não está entendendo. Moisés não está entendendo, e se tem uma oração que eu faço hoje na minha vida, é para que eu e você entendamos o que o Espírito Santo está constantemente falando conosco, dentro das nossas pregações, dentro dos nossos devocionais. Sabe por quê? Porque nós não estamos entendendo. Muitas vezes você está vindo aqui para a igreja orando pelas mesmas coisas que você devia ter se posicionado, se você entendesse. E as coisas continuam acontecendo porque você não está entendendo. Deus está diante de Moisés. Me lembro do paralítico no tanque de Betesda, quando Jesus chega e diz assim: queres ser curado? Aí ele diz o quê? Eu não tenho quem me jogue no tanque. Ei, gente, Jesus está aqui há tempos, olhando para mim, para você e perguntando: você quer ser curado? E a gente diz assim: eu não tenho quem me coloque no tanque. Você não está entendendo. Você não está entendendo, desculpa, você não está entendendo. Eu oro por uma igreja, gente, nós somos a CC Videira, não é sobre comparações, mas nós pregamos de uma maneira prática. Todas as nossas pregações, elas dizem debaixo do Espírito Santo de Deus: saia daqui para fazer isso, porque é bíblico, não são nossas ideias, porque é bíblico. E mesmo assim a gente vai e não entende. A gente sai daqui querendo se transformar, ter paciência em casa, mas parece que é só emoção. Eu oro por uma igreja que deixe de ser emocionada. Eu oro por uma igreja que deixe de ser emocionada. Eu oro por uma igreja que durante o louvor fica aqui com as suas mãos no bolso, se for o caso, fica com a mão no bolso, mas quando sair daqui você entenda quem Jesus diz que você é e o que Ele quer que você faça, para você deixar de se lamuriar pelas mesmas coisas que, se você soubesse quem você é, você não reclamava mais. Deixar de ser uma igreja emocionada, gente. Vamos deixar de ser pessoas emocionadas. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o deserto que você se encontra. Pastor João Vitor orou aqui por saúde, orou por gravidez, por ventres, orou por algumas coisas, orou por famílias. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe o que está fazendo. Ele tem, nós cantamos, nós ministramos, Ele tem. Agora, você está passando por um teste, porque se tem
uma coisa que aconteceu com Moisés foi que ele foi testado. Êxodo 4:10, ele diz assim: eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Na minha tradução é como se Moisés estivesse dizendo assim: Deus, assim, gentilmente, o senhor pode enviar outro? É como se Isaías dissesse assim: Deus, eis-me aqui, envia o pastor Natan, porque eu não estou afim. Eu não sei, eu não faço, eu não consigo. Gente, tem gente nessa igreja que tem um chamado de liderança. Seja na igreja ou seja corporativo, mas não assumiu porque não acredita na sua capacidade. Porque acredita no que os outros disseram. Você não é essa verdade, gente. Moisés parece que entende. Espera aí, para eu continuar, eu quero saber se está fazendo sentido. Tem ou não tem um Moisés dentro de você? Tem ou não tem uma síndrome de coitadismo, como se o mundo fosse contra você? Não é, gente, não é. Mas vamos lá. Moisés parece que entende. Êxodo 4:15, Deus faz um acordo com Moisés para falar com Arão. Olha isso aqui. Moisés precisa falar com quantas pessoas? Uma. Ele precisa falar com uma pessoa. Ele não precisa falar com todo mundo. Ele só precisa falar com Arão. Eu sinto Deus dizer uma coisa aqui para nós. Se tem alguma coisa que você está precisando, você está querendo começar, e essa coisa é para a glória de Deus, comece. Ouviu? Ouviu? Comece. Pode começar. Você só precisa passar por um filtro. Isso vai voltar para Deus. Se isso for voltar para Deus, pode começar. Se você estava esperando a resposta da vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eu estou dizendo: comece. Agora escute, seja diligente. Não saia daqui fazendo bobagem, não. Porque o pastor disse que era para começar. Volta para Deus, glorifica, é bom, é perfeito e é agradável. Para Deus pode começar. Agora, se for bom, perfeito e agradável para você, não comece. Você vai se dar mal. Escuta o que eu estou te dizendo. Ele começa falando com Arão, gente. Ele vai lá, mas Deus, ele é incrível, porque ele vai dizer assim: seguinte, você aceitou, mas antes de melhorar, vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Não vai ser fácil. Aí Deus diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. Imagina Moisés dizendo assim: será que Deus está bem? Porque o camarada chega para mim, se revela para mim, manda eu fazer um negócio que eu não me sinto capaz, e ele diz que não vai dar certo. Porque até então ele está dizendo: eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas Moisés faz o quê? Ele vai, diga. Aí no Campus Online escreve aqui: ele vai, eu estou aqui contigo. Antes de melhorar, piora. Agora escute. Estou chegando no segredo, tá? Estou chegando. Mas você já entendeu? E quem já entendeu? Pronto, o culto acabou, pode ir. Veja o que tem, aí eu quero que projete. Êxodo 6, eu vou ler de 6 a 8. Êxodo 6, eu vou ler de 6 a 8. Isso aqui chamou tanto a minha atenção. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderoso atos de juízo. Eu farei vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Quantas vezes Deus começou a narrativa dizendo eu? 7.
Ele disse 7 vezes eu. É como se Deus, na minha concepção, na minha criatividade, ele quisesse convencer Moisés de que ele estava mandando Moisés ir. Quem foi que mandou Josué? Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Quem foi que mandou Jeremias, Gideão, Isaías e tantas outras pessoas? Eu mandei. O número 7 na Bíblia, ele significa plenitude. Eu vejo Deus tentando pela sua misericórdia convencer Moisés. É como se ele estivesse dizendo assim: Moisés, eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo. Ei, gente, é isso. É isso. Sabe qual é o nosso problema de ser sequestrado pela mente do outro? É porque a gente quer ser reconhecido. É porque a gente quer ser elogiado, porque nós temos medo de ser criticado, é porque nós temos medo de errar, porque nós temos medo de ser julgado. Faz um favor para você, esquece quem você é e assume quem é por você. Porque se você entender que Deus é por você, você não tem medo. Se você entender quem é por você, você enfrenta qualquer... Você não entendeu. Sabe, eu tenho um treinamento sobre comunicação, tá? E aí eu lido muito com pessoas que têm medo de falar com o público, ou de falar em público. Quem tem medo de falar em público, que diga eu. Acabou de falar em público. Vocês ouviram? Eu ouvi, falou em público. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de você ser julgado. Agora faz o seguinte, se prepare e deixa Deus vir no teu lugar, porque quando Ele vem no teu lugar, quem fala é Ele. Quando Ele vai dar ideia no trabalho, quem fala é Ele. Quando Ele vai assumir uma liderança, quem assume é Ele. Você é só o instrumento. Você é só o instrumento. Gente, eu comecei a pregar aqui na Videira em 2016. Aí tinha tanto medo de tanta coisa. E pregar na frente do pastor Costa Neto, que era o desafio da terra todinha, porque eu olhava para mim. Um dia eu entendi uma coisa tão simples, que eu já até falei aqui, nós já falamos aqui. Enoque andava com Deus, e porque Enoque andava com Deus, Deus o tomou para si. Isso é óbvio. Enoque anda com Deus para um lado e para o outro. Deus coloca Enoque aonde Deus quer e não onde Enoque quer. O meu trabalho, o seu trabalho é andar com Deus e assumir a identidade de quem você é. Porque quando eu ando com Deus, eu me pareço com quem? Eu não sei se você tem irmãos, mas na época do telefone fixo, ligavam lá para casa, o meu irmão atendia, as pessoas pensavam que era eu. Ou eu atendia, as pessoas pensavam que era o meu irmão. A gente confundia minha irmã com a minha mãe. Por quê? Porque de tanto conviver, a gente começa a parecer. A gente começa a reproduzir a identidade. Aqui no Ceará Campus Online, se um cearense começar a falar com carioca, em 4 frases ele começa a falar carioca também. É ou não é? Não fala mais nem direita, é o contrário da esquerda. Anda com Deus, você vai ser parecido com Ele. Ei, empresta a tua vida para Deus, sabe? Se você emprestar a sua vida para Deus, Ele vai fazer você lidar melhor com essa sua doença. E o fato de você lidar melhor com a sua doença pode lhe proporcionar uma cura mais rápida. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência que está dizendo isso. Ei, se você entende que Deus é contigo, você tem coragem de ser vulnerável no seu casamento e pedir perdão, porque não é você que está pedindo. Você não é um culpado, você não é um coitado, você não é uma vítima, você é alguém que Deus está dizendo assim: eu tenho uma missão para você, deixa eu ocupar o meu lugar na tua vida. E deixa de ter medo, entende quem você é. Talvez você chegou aqui massacrado, talvez você chegou aqui enganado por alguém.
Talvez você chegou aqui com um sentimento de culpa tão grande, que parece que não abandona a sua vida. Eu sei o que é isso. Deixa Deus ser em você quem Ele foi com Moisés. A história continua. E aí eu vou só fazer um compêndio aqui para poder terminar. Aos olhos humanos, ele não era o tipo de pessoa que poderia libertar um povo. Moisés, eu nunca vi Moisés, mas eu presumo que ele tinha uma barba grande. Presumo que tinha. Cabelo assanhado, sem tratamento. Eu presumo que ele tinha uma pele sofrida por conta do sol. Eu presumo que os pés, as unhas dele eram sujas. Moisés não era o tipo de pessoa que o ser humano ia olhar e dizer assim: tá aí, esse aí vai fazer uma grande coisa. Esse aí vai fazer uma grande coisa. Inclusive eu quero dizer uma coisa para você: de onde menos se espera é onde Deus mais faz. Então, se você chegou aqui assim, se sentindo pequenininho, coitadinho, se alguém passou a perna em você, eu quero te dizer que Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. E não é para as pessoas olharem para você e sentirem inveja, é para as pessoas olharem para você e verem Jesus. Eu estou falando de Moisés porque ele viu Deus. Eu estou falando de Moisés porque ele obedeceu a Deus. Eu estou falando de Moisés porque ele enfrentou as dificuldades com Deus. Eu estou falando de Moisés porque quando criticaram ele ia orar. Quando criticaram Moisés, ele ia orar. Ele se sentia incapaz. Ele estava preocupado com o que os outros poderiam pensar. Ele nem queria ir. Ele não queria falar para nenhuma pessoa. Ele ficou, se você ler o livro de Êxodo, você vai perceber que ele ficou constantemente dando desculpas. Ele começou falando para Arão. Depois ele começou a falar junto com Arão. Escuta isso, igreja. Depois ele já está falando sozinho para o povo. Ele seguiu obedecendo o que Deus estava dizendo em cada etapa. Vai, Moisés. Vai, Moisés. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche, Moisés. Êxodo 7, versículo 1. Eu te darei a minha autoridade. Deus hoje está dizendo aqui para você: eu te dou a minha autoridade para você pisar em serpentes, para você salvar vidas, para você quebrar cadeias, para você quebrar grilhões. Eu te dou a minha autoridade. A questão é: você vai receber? Ou mais uma vez você vai sair daqui dizendo: nossa, como foi legal. Olha, aí bota uma frase minha bonita no Instagram. Até quando, igreja? Até quando? Deus está dizendo: vai. Deus está dizendo: eu te dou a minha autoridade. Enquanto isso, Moisés tem que ser resiliente. Êxodo 7,4, fale, ele não vai te ouvir. Pense no encorajamento. Moisés 7,14, Êxodo 7, rapaz, eu estou sentindo falta aqui do músico. Aí chegou agora. Obrigado, Davi. Êxodo 7,14, o coração de Faraó é obstinado, ele não vai deixar o povo ir. 7,22, ele não vai dar ouvidos a você. 7,23, ele vai lhe dar as costas. Aí Moisés pega a pressão. Gente, porque chega uma hora que a gente fica forte. Chega uma hora que os peitos ficam de aço. Mas não é pela nossa força. Eu conheço uma história de internet de muito tempo, que Deus chega para um homem e diz assim: está vendo aquela pedra ali? A pedra era grande. Ele diz assim: todo dia eu quero que você empurre aquela pedra. O máximo que você puder, passe um tempo empurrando aquela pedra. O cara vai lá e empurra a pedra. E bota a força, empurra a pedra. Empurra a pedra, empurra a pedra, empurra a pedra. É um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses empurrando a pedra. Empurra a pedra, 6 meses empurrando a pedra. E a pedra não sai do lugar. Aí ele chega para Deus e diz assim: Deus, como é que o Senhor mandou empurrar a pedra? Faz 6 meses que eu empurro e a pedra não sai do lugar. Aí Deus diz para o cara, na história da internet: eu nunca disse que a pedra ia sair do lugar, mas eu tinha certeza que você ia ficar mais forte.
quanto mais Moisés ia, mais forte ele ficava, mais certo ele ficava. Ei, gente, Deus fez Moisés abrir o mar. Abriu o mar através de Moisés, melhor dizendo. Deus tirou água da rocha, Moisés enfrentou, continuou, combativo. Ele entendeu não apenas quem ele era, mas quem era por ele. Ele nasce como ninguém, vira um alguém, vai ser ninguém de novo, e ele, enfim, se torna quem Deus quer que ele seja. Não é uma questão de ser alguém ou ninguém. Não é quem você é quem é por você. É quem é por você. Ei, leia Efésios capítulo 1, leia do 5 em diante, você vai ver que existe uma autoridade sobre a minha, sobre a sua vida que foi dada por Jesus. Se você ler João 14, 12, você vai ver que nós faremos coisas maiores do que as que Jesus fez. Tem alguma coisa errada em nós, gente. Tem alguma coisa errada em nós, você precisa saber quem você é e quem é por você. Eu vou terminar. Qual era o segredo de Moisés? O segredo de Moisés está lá no capítulo 3 de Êxodo. Quando no versículo 11 Moisés questiona quem ele é, Deus responde: eu estarei com você. E Deus continua dizendo: diga que o eu sou lhe enviou. Diga que o eu sou lhe enviou. O eu sou. Eu vou com você. Eu estarei com você. O eu sou lhe enviou. Entenda isso em nome de Jesus. Recebe essa autoridade. Ei, saia daqui hoje no pump. Sabe quando sai da academia que você sai no pump, né? Que você sai, né? Saia no pump. Só que esse pump é aquela água que quando você beber jamais você vai ter sede. Então esse pump não é um momento saindo de um exercício. Esse pump é uma atividade para a sua vida toda. O quê? É para pedir perdão, eu peço. É para ousar, eu ouso. É para falar, eu falo. É para ser vulnerável com a minha família, eu sou vulnerável com a minha família. É para dar minha ideia, eu dou. É para assumir um projeto que Deus colocou na minha mão, eu assumo. Porque eu deixo quem eu sou para ser o eu sou comigo. Isso é diferente, gente. Isso é diferente, gente. Quantas vezes, vou contar uma coisa para vocês. Não sei se o pastor Natão, o pastor João Vitor, eu não sei se vocês também sentem isso, tá? Mas às vezes a gente prega, aí a gente diz assim: não era para eu ter falado isso. Ou às vezes a gente prega e diz assim: eu esqueci de dizer isso. É ou não é? Às vezes a gente prega e diz: eu conjuguei o verbo errado. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Ei, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando eu paro aqui para vir pregar, eu digo assim: Deus, se o Senhor não vier comigo, faz com que eu não entre aqui. Então quando eu entro aqui, mesmo nas minhas brincadeiras de dizer verdade, quem me trouxe aqui foi o eu sou. Quem me leva para os cantos é o eu sou. Quem vende os meus livros é o eu sou. Quem sustenta a minha família é o eu sou. E quem vai fazer isso por você é o eu sou.